Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre ansiedade. Mas dessa vez eu não vou falar sobre um aspecto de transtornos de ansiedade. Eu vou falar dessa ansiedade natural, normal, que a gente sente no dia a dia, mas que muitas vezes gera um desconforto nas pessoas. Então aqui a primeira diferenciação que a gente pode começar fazendo é justamente essa. A ansiedade, ela é uma emoção natural. Todos nós sentimos. Ela tem uma função biológica muito importante na nossa vida, que é uma função protetiva. Inclusive, aqui no canal já tem um vídeo falando só sobre isso, explicando detalhadamente o funcionamento e a função da ansiedade. Se você quiser, vale muito a pena assistir, vou deixar o card aqui. Bom, mas eu vou falar então brevemente, vou dar uma recapitulada aqui sobre como é o funcionamento da ansiedade e qual a função dela. Então, basicamente, como eu falei, a função da ansiedade é uma função protetiva. É ela avisar, antecipar que um possível perigo pode acontecer ou pode aparecer. E como ela é a emoção que lida com o perigo, ou que avisa o perigo, ela vai ter uma cascata de reações fisiológicas no nosso corpo para prepará-lo para lidar com essa ameaça. Então, basicamente, pensando na nossa origem evolutiva, é como se você estivesse lá na selva e ouvisse o barulho de um leão. Nesse momento, esse estímulo te levaria a ficar em estado de alerta, ansiedade, para que talvez você tome uma atitude para fugir. Então isso aumenta a tua probabilidade de sobrevivência. Só que qual que é o problema nos dias atuais? Esses estímulos, eles não são mais perigos tão concretos como esse que eu acabei de citar. Entretanto, essa área emocional do nosso cérebro que continua reagindo a isso, ela é a área do miolinho ali, que é o sistema límbico, e que tem uma origem evolutiva mais antiga. Então ela é uma área de resposta mais primitiva ainda. Ela só reage. E aí ela reage segundo a informação que o nosso córtex pré-frontal, que está analisando a situação, envia para ela. Qual é o detalhe aqui dessa história? É que nem sempre essa informação é real ou é de um perigo iminente como esse que eu citei de milhares de anos atrás. Por isso vale muito a pena você dar uma olhada nesse vídeo que eu citei para entender bem detalhadamente esse funcionamento mais fisiológico que acontece com a ansiedade. Por quê? Tem um outro problema que acontece com a gente. Quando você está sentindo ansiedade, você já percebe quando ela está lá. E aí você percebe os sintomas físicos dela, que mais comumente são o coração mais acelerado, às vezes uma sensação de sufocamento, de falta de ar, uma sudorese, suando frio. E aí vem um segundo problema, você começa a se preocupar com os sintomas que você está sentindo. E aí é uma preocupação de que tem uma ameaça, e aí quem cuida da ameaça é a ansiedade, e aí você aumenta o teu nível de ansiedade. Então por isso que eu estou frisando essa ideia de que é tão importante você entender essa cascata emocional que está acontecendo no teu corpo. Para derrubar o primeiro grande mito sobre a ansiedade. A ansiedade, ela não é perigosa, ela só é desconfortável de sentir na maioria das vezes. E aí também vamos imaginar um contínuo, em que temos a forma mais leve de sentir essa emoção, que ela seria uma emoção bem regulada, ela está ativada só em momentos que realmente é muito coerente com o contexto, e no outro extremo é uma ativação que está muito exacerbada, e aí a gente provavelmente já cairia em alguns transtornos de ansiedade, como um ataque de pânico, que inclusive tem um outro vídeo aqui no canal falando só sobre como manejar uma crise de ansiedade, que quando a gente fala uma crise de ansiedade, a gente está se referindo a um ataque de pânico. Então nesse vídeo a gente vai abordar a principal técnica para o manejo de uma situação de ansiedade tão intensa, que é o protocolo ou o acrônimo Acalme-se. Se você não viu e tem, às vezes, situações de ansiedade mais aguda, mais intensa, assista esse vídeo. Bom, então aqui nesse vídeo a gente está falando desse lado do espectro da ansiedade. Não é necessariamente um transtorno, mas você está percebendo na tua vida que já é uma ansiedade que te incomoda, que te atrapalha um pouco, que não está tão bem regulada assim. E basicamente as estratégias para regular melhor a ansiedade, elas vão estar ancoradas em dois pilares principais. O primeiro vai ser um pilar cognitivo, que a gente já vai falar aqui, e o outro é o pilar emocional / fisiológico, de como é que a gente pode manejar, especialmente quando já tem algum sintoma, você já ativou um pouco da tua ansiedade. E a gente pode colocar aqui um terceiro, entre parênteses, que é o comportamental,
que algumas das questões da ansiedade a gente também vão precisar de uma ação nossa no quesito comportamental. Bom, o que quer dizer o pilar cognitivo? Cognitivo vem de cognição, dos nossos pensamentos. Então, todo o tempo aqui no canal a gente conversa, eu trago para vocês essa ideia, essa premissa central da terapia cognitiva, de que não são as situações que geram como a gente se sente, mas como a gente interpreta aquilo que está acontecendo. Pronto, aqui é o aspecto do nosso pensamento. Então, lembra que eu falei que a ansiedade ela vai ser resultante da ativação a partir de um estímulo que eu entendo como perigoso? Esse entendimento desse estímulo perigoso é a interpretação que eu estou fazendo da situação. É o pensamento, é aquilo que eu estou pensando sobre o que está acontecendo ou o que eu acho que pode acontecer. Que na ansiedade existe muito esse tipo de pensamento sobre o futuro. E se, será que, e se acontecer isso, e se der errado isso, acho que vai dar errado tal coisa. Então percebam, essa é a interpretação que traz esse estímulo de potencial perigo e, portanto, eu começo a acionar uma emoção. Então, se você quiser ser uma pessoa menos ansiosa na tua vida, e lembrem, a ansiedade em si não é um problema, mas é a frequência com que você fica ansioso, a intensidade, a duração dessa ansiedade que podem ser um problema ou que podem ser melhor ajustados. Então, se você quiser ser uma pessoa menos ansiosa, esse vai ser o primeiro elemento que você vai precisar colocar atenção, que são os pensamentos. Você vai precisar começar a analisar um pouco quais são esses pensamentos. Já citei aqui um dos mais comuns, que é aquele do e se, será que? Camila estava me contando aqui no começo do vídeo, eu perguntei para ambos, e hoje não é tanto o Thiago que vai participar do vídeo. Camila estava me contando que é uma pessoa muito ansiosa. Perguntei para ela, por quê? Qual é o teu tipo de ansiedade? O que te deixa ansiosa? Cá, me diga aí. De pensar em todas as possibilidades de analisar um problema em si, e isso gera ansiedade, porque eu sempre fui estimulada a pensar em todas. Perfeito. E ó, vou pegar o exemplo dela que é muito bom. Então vamos imaginar uma coisa, antecipar, se preocupar com alguma coisa não é necessariamente sempre ruim. Afinal de contas, às vezes as pessoas colocam a preocupação, né, nessa sacola de coisas ruins. Ah, é ruim se preocupar, a gente não pode se preocupar tanto com as coisas. Mas vejam só, se preocupar, se ocupar antecipadamente de algo é uma capacidade que apenas nós, seres humanos, temos. Que é essa capacidade de previsibilidade, de prever o futuro, de planejamento de organização. Só que isso só vai ser útil se a gente souber usar isso da maneira apropriada. Então, no exemplo que a Ká estava falando, pensar em possibilidades para que a gente resolva ou planeje alguma coisa é bom. Agora, o nosso trabalho para não ficar numa ansiedade constante vai ser entender quando que essa preocupação é produtiva, ou seja, eu realmente estou organizando planos, vendo possibilidades, analisando, fazendo prós e contras para uma tomada de decisão ou para uma preparação do meu comportamento, e quando que efetivamente eu não consigo controlar. Eu já fiz ali 2, 3 cenários do que pode acontecer, mas agora eu não tenho essa resposta, eu vou ter que esperar. Então é nesse caso que quando a preocupação ela se torna improdutiva, que significa que eu não faço mais alguma coisa com aquilo, eu não tenho mais um poder de ação sobre aquele aspecto. É nesse ponto que a gente precisaria reconhecer e pensar, bom, basicamente eu fiz o que eu podia e agora qual que é a habilidade necessária aqui? Tolerar a incerteza, o incerto, aquilo que eu ainda não conheço. Muitas vezes também está envolvido com diminuir a nossa tentativa de controle, porque muitas vezes eu não vou conseguir controlar essas situações, então eu vou ter que aumentar também a minha tolerância ao risco, à incerteza. Então, resumindo esse ponto até aqui das preocupações produtivas e improdutivas, vai ser basicamente você colocar atenção em 2 aspectos. O primeiro é se fazer a seguinte pergunta: eu resolvo isso agora? E o segundo é realmente ficar atento a não sofrer por antecipação. Esperar aquilo que já fugiu do teu controle naquele momento. Uma técnica muito útil aqui também é você fazer anotações dessas coisas que estão te preocupando, para que objetivamente você sente para escrever, delinear mais alguma coisa, mais alguma ideia que vem na tua cabeça, mas em momentos específicos. Um grande problema da preocupação é que o nosso cérebro entende aquilo como um problema a ser resolvido, só que ele não sabe que está no futuro. Então ele fica trazendo esse pensamento automático o tempo todo à tona.
E aí a gente fica gastando energia tentando resolver aquilo todo o tempo. Você lembra, você fala, nossa, é verdade, ainda não fiz, o que vai ser isso? E, nossa, é verdade, será que vai acontecer tal coisa? Então, por isso que aqui, quando você trabalha no papel, com objetividade, você canaliza esse pensamento para algum lugar. E aí você também entende que, de uma certa forma, aquilo está ali anotado para ser resolvido em algum momento. Outra distorção cognitiva muito comum no rol da ansiedade, é uma que a Camila acabou de lembrar aqui também, que ela já está craque, é a catastrofização. Então é um nome complicado, mas ele basicamente significa previsão negativa do futuro, que é quando a gente já imagina realmente piores cenários acontecendo, que aquilo vai acontecer. Só que, de novo, a gente não tem uma evidência concreta de que aquilo vai acontecer. Ou ela tá falando que tem, que às vezes tem. Tudo bem, gente, mas ó, aqui a gente sempre trabalha na catastrofização com a questão de probabilidade. Então a gente pode analisar realmente questões. Lembra que eu falei que antecipar tem uma função, que é eu me preparar? Então, de fato, se eu analiso que tem algo que tem uma alta probabilidade de acontecer, de dar errado, ok, isso serve apenas para eu lidar com isso, em termos de resolução de problemas. Estou vendo que isso tem uma alta probabilidade de acontecer. O que eu vou fazer? Agora, não tem uma alta probabilidade, eu não consigo estimar isso nesse momento, não sofrer por antecipação. E aí, ó, aqui já vou falar de mais alguns elementos que você pode incorporar para regular essa ansiedade que começa a aparecer. O primeiro podem ser os nossos queridos cartões de enfrentamento, que são lembretes para você mesmo. Então pode ser realmente você escrever ali um post-it, uma notinha no teu celular, um lembrete até no alarme do teu celular, te lembrando de algo, ou uma nota que você vai ler quando você estiver um pouco mais ansioso, com explicações para você do tipo, olha, calma, se foque no agora, foque nas habilidades que você tem para lidar com as coisas um dia de cada vez, isso é produtivo, é improdutivo. Então o lembrete ele vai reunir informações para te trazer de volta para o momento presente. Nesse aspecto de voltar para o presente, a gente também pode trazer o nosso conceito, a nossa prática de mindfulness, que é aquilo de você não brigar tanto com esses pensamentos. Até porque os pensamentos da ansiedade, eles são sempre perguntas que não têm resposta. Será? E se? É futuro? Então, o mindfulness, a postura mindfulness aqui nessas situações é muito importante, porque nem sempre eu vou conseguir responder para todos esses pensamentos, e nem é o objetivo. A gente pode simplesmente perceber que a nossa mente está ali, vagando, se preocupando para algo que eu não vou resolver agora e trazer a minha atenção de volta. Pode ser com uma âncora de uma respiração, de eu voltar a prestar atenção no meu ambiente, no que está acontecendo. Lembrem que lá no vídeo de intervenção na crise de ansiedade, que a gente fala da técnica acalme-se, o C do acalme-se é contemple as coisas ao seu redor, que também é uma forma da gente se ancorar basicamente em mindfulness. É eu trazer a minha atenção para o que está acontecendo. No caso de um ataque de ansiedade, não ficar prestando tanta atenção nos sintomas do meu corpo, né? Aqui também a gente está fazendo esse paralelo com os pensamentos. Então eu não preciso ficar ali dando tanta atenção para os meus pensamentos, eu posso simplesmente me trazer de volta, seja para o que está acontecendo, descrever com detalhes aonde eu estou, me conectar realmente com o agora. Nesse sentido, eu falei que a gente já está ancorado basicamente em 2 pilares. Até aqui eu fui falando vários daquele pilar cognitivo, ou seja, as distorções que vão acontecendo, como que a gente pode ir interagindo com isso. O outro pilar é o pilar fisiológico ou barra, né, emocional. Então, por vezes, gente, como a gente está aqui praticando essa regulação emocional, o teu hábito, né, igual a Ká comentou ali na hora que ela estava falando, ela ri a hora que eu falo dela, que ela foi treinada para ser assim. É verdade. A gente foi habituado muitas vezes, a gente já acostumou a funcionar desse jeito. Então, isso quer dizer que muitas vezes você já vai se perceber quando você estiver ansioso. Então, você já catastrofizou, você já pensou, você já está com aquela ansiedade aparecendo. Aqui, o primeiro elemento, lembre, é não catastrofizar o sintoma. Então, aqueles mitos de que a ansiedade em si é ruim, é perigosa, mas a gente pode fazer uma intervenção, então, fisiológica. Eu já estou com aquela emoção um pouquinho mais ativada. Qual é uma boa intervenção fisiológica? A respiração diafragmática. Ela é feita de uma forma muito simples, você inspira pelo nariz num tempo
Então, se o seu tempo para encher aqui o diafragma, e aí você joga o ar aqui para baixo, não tanto para o pulmão. A gente é acostumado, às vezes, a fazer uma respiração mais pulmonar, né? Então, você mexe muito aqui o pulmão. E a ideia é jogar essa respiração lá para o diafragma, aqui na altura do umbigo, mais ou menos. Então, você faz a inspiração no teu tempo. Vamos supor que você faça em 4 tempos. Você vai segurar os mesmos 4 tempos e vai soltar bem devagarinho pela boca no dobro do tempo, 8. Então, se você inspirou em 3, você segura 3 e solta em 6. E assim sucessivamente. E aí você vai fazer esses ciclos de respiração por 2, 3 minutos mais ou menos. Naquele vídeo que eu falei aqui no canal, que explica detalhadamente a fisiologia da ansiedade, vocês vão entender melhor como que essa respiração ativa o nosso sistema parasimpático, que é um sistema de relaxamento. Então, o sistema nervoso parasimpático, quando ele é ativado, ele desliga ou desativa o sistema oposto, que é o simpático, que estava dando todas aquelas respostas contrárias de ativação, de ansiedade. Bom, e eu falei que eram 2 pilares justamente porque não vai adiantar nada você cuidar de um sem cuidar do outro. Então, às vezes as pessoas, eu até percebo elas fazendo técnica de respiração, tentando manejar a ansiedade e falam, mas não passa, continue ansioso. Por quê? Porque se ela não cuidar dos pensamentos que ficam ali ligando aquela ansiedade, não vai adiantar mesmo. É um complemento, as duas coisas elas estão intimamente relacionadas. Eu brinco até que é como se fosse assim, você está tentando desligar a lâmpada, mas aí você vai lá e liga o disjuntor de novo, sabe? Então não adianta. Você vai ter que cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Fazer uma intervenção fisiológica ajuda essa resposta do teu corpo a ir se equilibrando. Mas aí você também tem que desligar essa fonte dos pensamentos que ficam ali emitindo sinal de perigo ou de desconforto. Bom, eu deixei lá aquele adendo sobre o comportamento como mais um elemento, porque muitas vezes algumas coisas que geram ansiedade nas pessoas vão interferir no comportamento. Essas são aquelas situações que geram algum medo, algum receio. Então, pessoas que têm dificuldade com alguma situação social, têm vergonha, ou medo de alguma situação, como falar em público, ou medo de algum objeto ou alguma situação específica, elas vão tender a evitar e aí vai ter esses outros componentes também que a gente falou. Vão pensar no pior, vão fazer as hipóteses e vão ficar fisiologicamente ativadas. Nesse caso aqui, toda vez que a tua ansiedade estiver relacionada com algo assim, a resolução disso sempre vai ter a ver com enfrentar essas situações, necessariamente. Só que, em terapia, né, a gente faz isso de uma maneira gradual. Isso também é algo que você pode fazer. Como que você pode fazer isso? Você pode construir uma hierarquia com vários passos até chegar naquilo que mais te incomoda, o que mais te dá medo, o que te deixa mais ansioso. E gradualmente se expondo a essas situações. Por que isso fica mais fácil? Porque você não vai direto para aquilo que te causa mais ansiedade e você vai ganhando a confiança de se habituar com cada passo. Qualquer que seja a exposição que você vai fazer, ela precisa cumprir um requisito básico, que é, quando você for fazer uma exposição a algo que te incomoda, você tem que ficar na exposição tempo suficiente para a tua ansiedade abaixar. Porque vamos imaginar que a ansiedade nada mais é do que uma emoção que está condicionada a um estímulo, a um contexto. E a gente quer criar o que a gente chama de um contracondicionamento. Eu quero associar uma resposta de relaxamento àquela situação que para mim é temida. E se eu fizer isso várias vezes, o meu cérebro ele cria um novo condicionamento. Ele entende, bom, a gente está aqui nessa situação, estamos aqui nessa situação de novo, mais uma vez, e a minha ansiedade não está alta, então eu vou criando uma resposta mais adaptativa àquela situação. Portanto, toda vez que você falar, não, quer saber, eu vou enfrentar isso, eu vou lá, vou fazer, vou começar com isso aqui, fique nessa situação até a sua ansiedade abaixar. Se você começar e você sair da situação no auge da sua ansiedade e o seu alívio for só quando você estiver fora da situação, você acabou de reforçar mais um pouquinho aquela situação que te deixa ansioso. Então, só faça algum tipo de exposição se você sentir que você consegue fazer isso sozinho. Se não, busque uma psicoterapia, porque isso vai ser feito de uma forma muito estruturada para realmente resolver esse problema. Bom, basicamente aqui a gente falou sobre como manejar ansiedade e uma ansiedade que é natural, mas que às vezes ela pode ficar um pouquinho intensificada, causando um certo desconforto. Isso vai ter a ver com a gente adquirir uma atitude de aceitar mais incertezas, abrir mão de querer controlar todas as coisas
e aumentar a nossa capacidade de fazer aquilo que a gente evita. Eu espero muito que você se disponha a treinar todas essas coisas que eu falei aqui no vídeo, porque elas realmente têm um altíssimo potencial de te ajudar. Se você achou que esse vídeo foi útil, deixa seu like aqui para eu saber. Se você não está inscrito ainda no canal, já se inscreva. Se você conhece pessoas que podem se beneficiar desse vídeo, já envia isso para elas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!